Ok, então vamos começar com nossa aula, né? Então, eu acredito que agora a gente já poderia, né, apresentar os conceitos iniciais para começar a estudar o movimento bidimensional, tá? Já que nós aprendemos já a ferramenta fundamental, né, que é o vetores. Então, a gente já está em condições de prosseguir com movimento bidimensional, tá? Então, a primeira coisa que quero apresentar para vocês seria o vetor posição. Um vetor que me indique a posição de um objeto, né, que está se movendo em um plano. Então, imagina que você desenha na sua mesa, né, os eixos cartesianos, né, o Y, o eixo X, né, tá? Que a gente vai chamar o eixo X também como horizontal e o eixo Y como vertical, tá? Então, imagina que nós temos um objeto, né? Talvez uma moeda, né? Um objeto sobre esse plano, né? Que podemos desenhar, por exemplo, que esse objeto esteja por aqui, né? Tá certo? Então, esse objeto está por aqui, tá? E como você decidiu dar escala, né, a esses eixos, vamos dizer que esse aqui é um centímetro ou 10 centímetros, né? Não sei, vamos chamar um mesmo, essa distância. Esse aqui vamos chamar de 2, ainda sem unidade, tá? Sem unidade ainda, tá? E aqui podemos, então, chamar 1, tá certo? E esse aqui podia ser, então, 2, né? E assim, né? E para baixo seria menos 1. E para a esquerda também menos 1. E aqui seria menos 2. E assim. Tá? Então, nós precisamos dar uma escala. Tá? Ok, eu acho que aqui, como nós estamos em uma disciplina de física, poderíamos, talvez, seria necessário acrescentar as unidades. Então, as unidades não vou colocar aqui. Não é bom, porque vai ficar muito cheio. Eu prefiro colocar ao lado desse símbolo que indica o eixo, né? Então, vamos supor que a gente está em metros, tá? Vamos pensar que a gente está trabalhando em metros. Então, esse aqui seria o plano de uma mesa bem comprida, né? Bem grande. Então, aqui também seria em metros, ok? Tá certo, né? Então, nós temos essa moeda, né? Um objeto aqui, nessa posição. Agora quero identificar um vetor associado, tá certo? Eu estou vendo, olha, ele em X, ele está na posição menos 3 e no Y está na posição 2. Portanto, esse objeto tem coordenadas menos 3, que sempre o X vai primeiro, vírgula 2. Tá certo? Essas são as coordenadas desse objeto, nesse plano cartesiano. Então, o vetor posição, tá certo? Já vamos definindo. É um vetor que começa da origem de coordenadas e aponta a posição da partícula. Tá? Nesse caso, a partícula seria essa moeda, né, com que estamos trabalhando. Ok? Então, desenhamos, né, esse vetor. Então, esse vetor deve ser um vetor que parte da origem de coordenadas. Se deve partir de aqui, tá? É decir, sua origem deve estar na origem de coordenadas e deve apontar a posição da partícula. Então, deve ser esse vetor aqui. Tá ok? Aponta a posição da partícula. Então, a esse daí justamente que a gente vai chamar de R, né? Tá certo? Então, esse será o R. Vetor posição. Vamos simbolizar com a letra R, né? Então, aqui escrevemos o vetor posição sempre
será representado pelo símbolo ou pela letra R, e como é vetor, vai ter um Z acima dele. Ok. Então, e a gente diz, olha, nesse caso específico, então qual seria a vetor posição dessa partícula ou dessa moeda? Então, a gente diz, olha, quanto está deslocado esse vetor ao longo do eixo X? Quanto está deslocado? Está deslocado 3 unidades à esquerda. À esquerda é negativo, né? Então, será menos 3, vírgula. E quanto está deslocado ao longo do eixo Y? A gente diz que sobe 1 e 2 unidades, tá vendo? Então, seria 2, tá certo? E como está todo em metros, a gente escreve M, né? Ao final, metros. Tá certo? É equivalente também, escreve dessa forma. 3 metros, esse metros pode entrar multiplicando, né? Funciona a propriedade distributiva. Também é válido essa forma de apresentar. É decir, a unidade poderia estar em evidência ou pode estar dentro como componentes também. Tá certo? Então, esse deve ser o vetor posição. O que você observa? O que você nota? Que o vetor posição, suas componentes do vetor posição coincidem com as coordenadas do objeto. Tá certo? Você lembra que esse primeiro que está aqui é o X. Esse aqui é o X. E esse segundo é o Y, né? Tá certo? Então, aqui a gente observa que justamente o X aparece também primeiro e o Y aparece. E o Y aparece segundo. Tá certo? Então, o vetor posição, a característica dele é que suas componentes desse vetor posição sempre são as coordenadas do objeto, da partícula, tá? Então, em geral, a gente pode escrever da seguinte forma. Em geral, o vetor posição será um vetor cuja componente, a coordenada x, componente x será o x e a componente y será o y da partícula, do objeto. Ok? Então, sempre vai ser dessa forma. Tá? E tem que ser nessa ordem também, né? Não pode mudar. Ok. Então, vamos supor que essa moeda, né, que estava inicialmente aqui no tempo TI, agora em um tempo posterior, vamos dizer TF, de tempo final, tá? E já essa moeda está nessa posição aqui, tá? Que as coordenadas, como vocês podem notar aqui, seria o seguinte, né? As coordenadas, nesse caso, seriam uma unidade para a direita, 1, 2 unidades para cima, então seria 1,2, tá? E o vetor posição seria, né, aquele novamente, um vetor que parte, né, da origem e aponta, né, a posição da partícula, tá certo? Então, esse aqui seria já o novo vetor posição, tá certo? E a gente se pergunta, e qual o deslocamento desse objeto? Né? Então, precisamos definir o vetor deslocamento, ou simplesmente deslocamento. Né? Um vetor que nos fale quanto se deslocou esse objeto, em que direção ele se deslocou, tá? Que nos dê essa informação, tá? Então, para isso, eu vou falar o seguinte. Quando essa moeda foi se deslocando, é dizer, foi se movendo ao longo dessa trajetória verde, tá? O que aconteceu com o R? O R foi mudando, né? Por exemplo, quando
essa moeda estava por aqui, tá certo? Essa moeda estava por aqui. O eje já seria esse daqui, tá certo? E quando estava aqui, o eje seria assim. Então, esse eje é um vector que vai mais ou menos girando, né? Vai girando, se a partícula se move nesse sentido, ao longo dessa trajetória, né? Seguindo esse sentido, ele vai fazendo um movimento, uma rotação horária, né? Tá certo? O R vai mudando, a ponta dele vai mudando, né? Apesar que a origem desse vetor permanece fixo, né? Então, em geral, então o que eu posso dizer, aproveitando que eu escrevi o R aqui embaixo, que R depende do tempo, é uma função do tempo, tá certo? Isso também eu posso escrever dessa forma. Tanto o x, as coordenadas desse objeto, vai mudar, é dizer que é uma função do tempo. E o y também será uma função do tempo, tá certo? Justamente tudo isso, né? Como em tanto o x, tanto o y depende do tempo, o r, né? O vetor posição, esse vector, também depende do tempo. Então, nós indicamos isso escrevendo dessa forma, tá? Usamos esse símbolo. Então, o vector posição seria um vector, uma função de valor vectorial, é dizer, o valor dele vai ser um vector, porém, sua variável independente vai ser escalar, né? O tempo. Esse aqui seria a variável independente. Ok? Então, seria isso, né? Agora, usando já então esse conceito, tá? Eu vou escrever o seguinte aqui. Então, esse aqui seria, por exemplo, o R em que tempo? Nesse tempo. Então, eu poderia escrever dessa forma. R, TI. Tá certo? E esse R que está aqui já não seria um R qualquer, né? Nós falamos que aqui o tempo é TF. Então, esse vetor já seria R no tempo TF. No tempo final. Tá certo? Então, já estou indicando. O argumento já me indica em que tempo se determina essa posição. Tá? Então, o deslocamento, que vamos simbolizar com a letra delta, na verdade, delta R, variação de R, pode ser também chamado, tá? Então, esse delta R seria sempre, a variação de R seria o R no tempo final, que nós estamos considerando, menos o R no tempo inicial. Tá certo? Então, seria isso. Em nosso caso, nosso exemplo, podemos calcular isso. Em nosso exemplo, então, o delta R, tá certo? Seria, então, o vetor posição final, é dizer, esse vetor que está aqui, e a gente observa aí que esse vetor seria quanto? Seria, olha, seria igual a essas coordenadas, né? Nós falamos, seria, então, reescrever praticamente essas coordenadas, 1,2, porque está andando 1 para a direita e 2 unidades para cima, né? E quanto? Então, escreva aqui, 1,2 menos o R no tempo inicial. Quanto seria o R no tempo inicial? E isso já está aqui. Esse era, né? Então, nós podemos modificar ainda aqui, que esse aqui já não vai ser um R qualquer, sino é um R no tempo inicial. Pronto? E substituímos nessa fórmula aqui. Então, seria quanto? Menos 3 metros, ou coloco metros no final. Seria assim, eu vou colocar as unidades no final. Aqui também teria unidade, tá? Metros, porque todos têm metros, então colocamos metros aqui também. Ok, então, o que a gente faz aqui? A gente faz a operação que a gente aprendeu na parte de vetores. Por exemplo, aqui eu vou restar 1
menos 3. Quanto vai dar? Esse com menos vai dar mais 4, né? Então vai dar 4 como componente x. E aqui, né, a componente y seria 2 menos 2 vai dar 0. E tudo em metros, né, as unidades, né? Ok? Então, o vetor deslocamento foi isso. Foi esse resultado para esse caso do nosso exemplo, né? Tá certo? E você verifica, faz sentido isso? O que está dizendo esse aqui? Esse vetor deslocamento? Eu posso interpretar da seguinte forma. Se deslocou, como está na componente x, esse 4, componente x, se deslocou 4 metros para a direita. E, segundo, a componente y me diz que não se deslocou nada na direção y. Isso, né? Não se desloca nada. Em y. Tá certo? Em y. Que é justamente, tá? Que está dizendo 0. E quando a gente observar aqui, quando a gente vê, é justamente, olha, se desloca algum valor na direção y, quando a gente foi, assim, comparando simplesmente esses pontos e esse ponto, se deslocou? Não, está na mesma altura, tá certo? Desconsidere isso, tá? Esse daqui pode atrapalhar você, então vamos tirar. É dizer, quando a gente tenta calcular o deslocamento, não importa o que aconteceu no intermédio, nos tempos intermédios. O que nos importa é o que acontece, qual a posição final e em relação à posição inicial. Isso que importa, né? Então, nós notamos que justamente ele andou para a direita quantas unidades? Andou 4 metros. Justamente, vamos contabilizar. 1, 2, 3 e 4. Tá perfeito. E não andou nada, né? Porque está na mesma altura aqui. E na direção y não andou nada. Ok? Então, esse vetor deslocamento, como nós podemos desenhar aqui no gráfico, né? A gente pode desenhar usando isso. Parte da posição inicial da partícula, do objeto, e finaliza na posição final. Então, esse daqui seria o vetor posição. Tá certo? Esse daqui. Ok? Então, sempre vai ser assim. O vetor posição, perdão, o vetor deslocamento, o deslocamento parte da posição inicial e finaliza na posição final. Tá? Então, é assim que se desenha o vetor deslocamento. Tá? Continuando, vamos então agora definir o que seria a velocidade média, né? Agora, né, a velocidade em 2 dimensões já será um vetor também, tá? Então, nós vamos a definir esse vetor assim, tá certo? Um vetor. E como é velocidade média, então eu vou escrever Bm, já dessa forma, né? Não posso usar mais isso, porque senão eu posso confundir com essa seta aqui. Tá? Então, eu prefiro escrever M de média aqui como subíndice. Tá? Então, como seria a velocidade média nesse caso? Tá? Então, vamos lá. A velocidade média será a seguinte relação. Tá? Será igual ao deslocamento dividido pelo passo do tempo para acontecer esse deslocamento. É dizer, que esse deslocamento ΔR aconteceu em algum intervalo de tempo, né? Que tempo? Isso. Então, essa comparação, essa divisão é o que a gente chama de velocidade média, tá? Então, a velocidade média, como já nos falamos na parte de movimento unidimensional,
aqui também é parecido, define-se sobre intervalos de tempo grande, é decir, dt grande, tá? Escrevemos dessa forma, grande, entre aspas, tá? Tá no sentido de que ele tem um valor finito, né? Pode ser 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, tá? Tem um valor finito. Ok. Então, vamos supor, aqui, imagina que a gente quer saber, então, a velocidade média entre esses, né, nesse intervalo de tempo, né? T inicial e T final, né? Em que a partícula já fez essa trajetória. Então, para isso, a gente precisa saber, né? Em que tempo começou. A gente colocou simplesmente TI, mas a gente poderia dizer, olha, esse tempo, então, que seja quanto? Vamos dizer que esse tempo seja a 0. E aqui o tempo seja, por exemplo, 2 segundos. Tá certo? A gente pode supor isso, né? Então, aqui já não seria, né? Seria simplesmente R0. R0. Tá certo? E aqui seria já o R 2 segundos, né? Nós atualizamos isso. Pronto. Então, nós temos esse intervalo de tempo. Agora, nós queremos saber, então, nesse exemplo em particular, quanto seria a velocidade média, né? Ok. Nós calculamos já o deslocamento, né? O deslocamento, nesse caso particular, era 4 metros para a direita, né? Se deslocava, e 0 para cima, né? Então, era assim, né? 4,0 metros. Que nós precisamos, ademais do deslocamento? A gente precisa do intervalo de tempo que passa, né? Para acontecer esse deslocamento, né? O tempo final, em geral, né? A fórmula sempre é assim, tempo final menos o tempo inicial. Nesse caso, o tempo final é 2 segundos e o tempo inicial é 0 segundos, né? Então, quando restamos, aí vai dar 2 segundos, que seria o intervalo gasto, né? Por esse objeto, por essa moeda, para fazer esse movimento, desde esse ponto a esse ponto que está aqui. Ok? Então, uma vez que a gente já calculou isso, a gente substitui na fórmula, né? Então, seria a velocidade média, tá? Seria, então, vamos lá substituir. O deslocamento foi 4,0 metros. E ΔT foi 2 segundos, tá certo? Então, como que nós operamos essa parte aqui? Você já sabe, né, que um vetor pode ser dividido por um escalar, não tem problema. E como acontece isso? Esse escalar vai dividir tanto a componente x, tanto a componente y. Mas a unidade pode acabar dividindo a unidade do numerador. Então, vai ficar assim, né? 4 entre 2, 0 entre 2 e metros por segundo aqui, nessa parte das unidades, tá? Por esse segundo vai dividir a unidade também. Pronto. Então, continuamos. A velocidade média, então, nesse caso, seria 2 e aqui seria 0 metros por segundo, que deveria ser, né? Tá? Qualquer velocidade sempre deve ter essas unidades de metro por segundo. Ok? Então, que indica? Que esse objeto andou 2 metros cada segundo, mas em que direção? Na direção x. Esse aqui é a componente x. Né? Componente x. Me vai dizer, né, quanto andou por cada segundo. Andou 2 metros por segundo. Justamente por causa disso, em 2 segundos, ele andou 4 metros na direção x. Tá certo? Em 1 segundo, ele estaria mais ou menos nessa altura. Em média, né? Estaria aqui. Tá certo? Em 1 segundo. Quando passou 1 segundo, em média, aproximadamente deve estar por aqui, né? Deslocando-se 2 metros. E nos próximos 2
nos próximos segundos, no próximo segundo, ele andou mais 2 metros. E aí completa 4 metros, né? Que é o que era o deslocamento compatível, né? Agora, e esse aqui, o segundo, seria a componente y, né? Nos vai dar informação de quanto ele anda, ou com que rapidez ele anda na direção y. E aqui diz que é zero. E diz que ele não anda nada. Diz que cada segundo ele, em média, tá certo? Cada segundo ele anda zero. Em média. Mas isso você está vendo que é mentira, né? Pelo menos pelo gráfico. Você viu que ele subiu e depois voltou. Mas esse aqui é velocidade média. Ele não considera o que passou no intermédio. O que ele considera simplesmente a velocidade média, é onde ele está parado no tempo 2 segundos e onde estava inicialmente. Se essa a posição vertical mudou ou não mudou. Nesse caso, como não mudou, a velocidade, ele considera que como não se mudou a posição, né, a posição em relação a y, a altura, ele considera que é zero. Tá? A velocidade não andou nada, né? Então, isso, né? Essas são as deficiências da velocidade média, né? Como você está vendo. É imprecisa, né? Não dá informação detalhada do que acontece nesse intervalo de tempo intermédio, né? Entre 0 e 2 segundos, tá? Por exemplo, a velocidade média não nos diz quanto a velocidade aqui, não nos dá essa informação. Ok? Então, é inevitável, né? Então, a gente, em vez de trabalhar com velocidade média, a gente precisa trocar por velocidade instantânea, tá? Ok, então vamos definir a velocidade instantânea. Isso, ou simplesmente velocidade, tá? Para economizar. Não precisamos, porque toda vez que a gente falar velocidade, a gente deve estar imaginando que a gente está calculando a velocidade instantânea em algum instante de tempo. Vamos supor nesse tempo, tá? Mas antes de entrar em velocidade instantânea, que eu vou precisar de uma informação adicional para poder entender a velocidade instantânea, uma informação adicional da velocidade média. Tá? Por quê? Porque você sabe que a velocidade média, no futuro, vai se transformar em velocidade instantânea quando? Quando esse daqui tender a zero, né? Tá certo? Essa é a ideia que a gente vai fazer aqui também. Mas eu preciso ter explicar algumas características dessa velocidade média. É dizer, como graficar ela. Se é um vetor, então como grafico ela? Tá? Ok. Então o gráfico é o seguinte, tá? Eu vou fazer o seguinte. Então como graficaria, né? A velocidade média também vou graficar começando da posição inicial da partícula. Onde está? Daqui. Então, deve ser um vetor que parte daqui. É dizer, deve ser algo parecido que o deslocamento. Tá. E como você já notou, esse vetor, por exemplo, graficado aqui, como seria? Vamos lá graficar esse vetor. Velocidade média. Então, olha, ele anda 2 unidades para a direita. Então, deve ser mais ou menos assim. E 0 unidades, tá certo? Na direção y. Tá vendo? Então, deve ser um vetor assim. Então, essa deve ser a velocidade média. Tá? E você notou que não é uma coincidência, olha. Notou que o vetor deslocamento e o vetor velocidade média são paralelas, sempre. E elas apontam sempre na mesma direção. O que não pode acontecer é que elas podem ter o mesmo módulo. Módulo, se dificilmente elas vão ter o mesmo tamanho, tá? Mas a direção é sempre a mesma. E você pode se perguntar, mas por que o vetor velocidade média e o deslocamento têm a mesma direção? É por causa disso, da fórmula que determina a velocidade média. Isso daqui eu poderia escrever da seguinte forma. Tá? É equivalente. Tá certo? E esse 1 dividido por delta t, a gente pode chamar de lambda,
né? Vocês lembram, né? Que eu falei isso, né? Em uma parte de vetores. Então, essa fórmula para calcular a velocidade média, o que a gente está fazendo é estar multiplicando um escalar por um vetor. E nesse caso especial, como o ΔT, o tempo sempre avança para frente, tá certo? O lambda ainda seria sempre positivo. E você lembra que quando lambda era positivo, a gente multiplicava um vetor, né, por um número positivo, o que acontecia? O vetor poderia simplesmente aumentar de tamanho ou diminuir o tamanho, mas o sentido sempre seria o mesmo. Tá? Justamente o que está acontecendo aqui. Tá? Nesse caso, né, como o ΔT deu quanto? Nesse exemplo, por exemplo, né? Nesse exemplo, deu ΔT deu 2 segundos, né? Então, quanto seria nosso lambda, né? A gente pode fazer esse teste. O lambda, nesse caso, seria 1 sobre 2 segundos. Quanto seria, então? Lambda seria 0,5, né? Segundo a menos 1, por exemplo, né? As unidades seriam segundo a menos 1. Justamente, olha, é dizer, um médio, né? Um médio. Por essa razão, esse lambda é um médio, e vai dividir pela metade o módulo do deslocamento, que aconteceu aqui, né? Olha, o deslocamento era 4, estamos tudo isso, e a velocidade é simplesmente a metade, né? 2, ok? Mas, como eu falei, a direção se mantém. Então, é importante, né? Essa é uma propriedade aqui, propriedade. O que é essa propriedade? Que a velocidade média sempre será paralelo ao deslocamento. Sempre será paralelo. Pode ter a velocidade média, né? Média. A velocidade média pode ter um módulo pequeno, como aconteceu aqui, menor que o deslocamento, mas tem ocasiões em que ele pode ter um módulo bem maior. Quando seria isso? Quando o ΔT seja pequeno, por exemplo. Tá? Imagina, vamos fazer o seguinte, vamos brincar um pouco, né? Imagina que o tempo que ele gasta de ir até aqui já não seja 2 segundos, senão ele foi mais rápido. Vamos dizer que ele gastou simplesmente 0,5 segundos. 0,5 segundos. 0,5 segundos, nada mais. Então aqui com certeza vai mudar, né? Então aqui seria o tempo inicial menos o tempo final menos tempo inicial. Já seria simplesmente 0,5 segundos, nada mais. Então aqui eu precisaria mudar, então seria 0,5 segundos, tá certo? Então aqui seria debaixo 0,5, 0,5, tá? E quando eu divido um número por 0,5, ele vai se duplicar, esse número, vai ser 8. E esse aqui vai continuar sendo 0, né? E esse lambda, claro, aqui também seria 0,5 segundos. E aqui se duplica, né? O 1 se duplica, né? Porque esse aqui é um médio, né? E esse denominador 2 passa multiplicando e pronto, né? Fica isso. Tá certo? Então, lambda 2. O que significa, então? Se é lambda 2, que o vetor velocidade média vai ser 2 vezes maior que o deslocamento. Como aqui é 2, vai ser 2 vezes maior. Justamente, olha, 8 metros por segundo aqui. Então, como seria o gráfico desse vetor velocidade, né? Já não seria isso, né? Esse pequenininho, né? Como o tempo mudou, então o vetor velocidade média seria tudo isso, né? Olha, então até aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então seria isso, a velocidade média. Fica grande, né? Tá certo? Não é sempre que a velocidade média vai ficar mais pequeno que o deslocamento. Pode ficar mais grande ou mais pequeno. Tudo vai depender do lambda, dessa divisão aqui. Ou do tempo que passa, né? A tempos menores, é dizer que esse movimento passa rápido, a velocidade média também será bem grande, né? Que tem que ser coerente, né? Velocidade média grande significa que acontece bem rápido isso. Agora, se o tempo é demorado, né? Gasta mais tempo, né? Lento, então a velocidade média vai ser pequenininha. Ok? Então, é isso que vai acontecer. Tá? Mas sempre, lembre-se que essa propriedade sempre está sendo respeitada.
Então, agora sim, nós podemos começar com velocidade instantânea ou simplesmente velocidade, tá? Como vocês notaram aqui, vai ser um vetor. Já não coloco o m, que não é velocidade média, tá? Vamos supor que a gente quer calcular a velocidade instantânea, por exemplo, no tempo zero, vamos dizer, aqui, nesse tempo justamente, velocidade aqui, tá? Então significa que o tempo não deve transcorrer nada, né? Mas não existe essa possibilidade. De qualquer forma, a gente tem que deixar passar algum tempo para poder calcular a velocidade instantânea. Mas um tempo bem pequenininho, né? Você lembra dessa ideia que a gente usou também no movimento unidimensional, tá? Qualquer dúvida vocês podem verificar lá nos vídeos lá de velocidade instantânea para o movimento unidimensional, porque tudo que vou falar aqui vai ser bem parecido, tá? Então, o que eu vou fazer? Vamos imaginar que esse objeto, né, que está aqui, né, fez essa trajetória e passou um tempo ΔT, tá certo? ΔT. Então, esse aqui seria a posição no tempo ΔT, tá? Então, como esse aqui é zero, o tempo inicial zero, então o tempo que passou seria justamente ΔT, né? Porque seria ΔT menos zero e acaba sendo ΔT mesmo. Ok. Então, a velocidade instantânea, a gente vai obter a partir da velocidade média, nesse intervalo, é decir, a gente vai obter dessa fórmula, tá? Então, seria deslocamento ΔR, esse vetor, né, de azul, dividido pelo passo do tempo, que foi ΔT. Tá certo? Então, a gente vai usar isso, né? Essa velocidade média, tá? Mas quando a gente não quer que seja velocidade média, não continue sendo velocidade média, o que a gente faz para que se transforme em velocidade instantânea? Fazemos com que esse ΔT tenda a zero. Esse aqui se aproxime a zero. Aproximar-se a zero, então significa que esse objeto, imaginariamente, ele vai voltar, né? Tá certo? Esse objeto talvez, à medida que você vai fazer ΔT zero, se aproxima do zero, em algum momento ele estará por aqui, né? Estará voltando no tempo, vamos dizer, está voltando no tempo, né? Tá certo? Até chegar a esse ponto, próximo desse ponto, né? Ok? Então seria isso, né? Isso que vai passar no gráfico, né? Esse é um experimento, né? Tá certo? Para poder entender a velocidade instantânea. Então, aqui na fórmula, o que a gente precisa fazer para que essa velocidade média, essa aqui, velocidade média, se transforme em velocidade instantânea. A gente vai calcular, fazer o limite, né? ΔT tendendo a zero. Tá certo? A gente vai fazer isso. Ok? Então, calculamos o limite dessa divisão de vetor por um escalar. Tá? Ok, então, essa é a definição. Né? Claro, como não sabemos um pouco de cálculo, esse limite acaba sendo a derivada, mas de quem? Do R, do vetor R. E se você vai derivar um vetor, função vetorial em relação ao tempo. Tá? Isso que você vai fazer para poder encontrar a velocidade instantânea. Tá? Ok. Claro, né? Quando você vai derivar, você vai encontrar uma função. Esse aqui vai ser uma função vetorial também, que depende do tempo. E se você quer calcular no tempo zero, então bastará você substituir o t aqui, que aparecer por zero. Ok? Então é isso. Agora, eu quero explicar para vocês e como grafico essa velocidade. Como será o gráfico? Tá, então para isso, a gente vai usar novamente esse gráfico aqui, tá? Então, quando o ΔT tende a zero, acontece isso. O que vai acontecer? Como falei para você, essa partícula estaria como voltar no tempo, né? Se ΔT, significa que essa partícula já vai poder andar menos, né? Cada vez menos, não vai ter tempo para chegar até aqui, né? Já vai ser menos, né? Então, ΔT pequeno significa que já estaria por aqui. Então, o deslocamento
ou seria, né, ao longo assim, o deslocamento ΔR já seria dessa forma. E o vetor velocidade média, como seria? Vetor velocidade média também seria ao longo assim, né? Tá certo? Seria assim. Então, mais ou menos assim. Dependendo com que a rapidez ele está andando, né? Pode ser grande ou pequeno essa velocidade média. Mas será assim. Mas o que você observa? Olha, inicialmente, quando o ΔT era grande, a velocidade média era assim. Mas à medida que ΔT se aproxima a zero, o que vai acontecendo com essa velocidade média? Ela vai girando, né? Ela está girando, nesse caso, no sentido anti-horário, né? E vai girar quando estiver, por exemplo, o ΔT já bem próximo de zero, que seria aqui. Vamos imaginar aqui. A velocidade média já seria mais ou menos assim. A velocidade média já seria assim. Ok? Então ele continua girando, mas gira até um certo ponto. Depois disso, à medida que você continua diminuindo mais o ΔT, mais próximo do zero, ele não vai mais mudar, ele vai permanecer. Então, nesse momento, é justamente que essa velocidade média se transforma em uma velocidade instantânea. Ok? E então, o que significa isso? Que a velocidade instantânea, como você está vendo aqui, por exemplo, nesse tempo, vai ficar tangente, é um vetor tangente a essa trajetória, como você está vendo, olha, tangencial, tá? À medida que, né, o ΔT se aproxima a zero, o que era secante, o que não tinha nada a ver com tangente, ele vai, né, girando e vai se transformando em um vetor tangente, tá? Então, isso que vai acontecer, tá? Ok, então imagina que eu peço para você, olha, me grafique a velocidade nesse ponto, grafique corretamente a velocidade aqui. Então o que você vai fazer, tá certo? Se é simplesmente graficar, você não vai precisar fazer nenhum cálculo, simplesmente você grafica um vetor tangente a essa trajetória, então seria assim, tá certo? A velocidade nesse ponto seria simplesmente isso, ok? Eu peço a você, olha, grafica então aqui também. Então aqui, olha, mais ou menos eu estou vendo que tende assim a velocidade, então será assim. Ok? Então, em qualquer ponto da trajetória, o gráfico da velocidade deve ser tangente a essa trajetória. Agora a gente quer falar sobre aceleração, né? Você sabe que a aceleração é a medida, né, de quão rápido varia a velocidade, né? Ok, então, em geral, tá certo? A velocidade, tá? Vamos definir aqui, velocidade, né? Nós falamos a velocidade. Também é uma função do tempo. Tá certo que justamente você vai obter derivando a função posição, né? Ao derivar o vetor posição, que também depende do tempo, vai ficar a função velocidade, tá? Então é isso, né, que vai ficar. Significa que a velocidade vai depender do tempo. Vamos imaginar que no tempo zero, tá certo? A velocidade seja isso, né? Tá certo? Essa seja a velocidade. E no tempo, vamos dizer, ΔT, a velocidade é diferente, né? Seria isso, né? Como falei, tangente à trajetória, né? O objeto está aqui no tempo 2 ΔT, tá? É dizer que estaria aqui, né, a moeda, né, que nós falamos inicialmente, né? Ok? Então, esse seria, a gente pode escrever aqui também simplesmente B ΔT. E aqui seria B no tempo zero, tá? Então, olha, pode ser que, olha, aqui desenhei, por exemplo, que tenha mais ou menos o mesmo módulo, pode acontecer que tenha o mesmo módulo, mesmo tamanho, porém, você está vendo que a direção já muda. Tá certo? Então o vetor de alguma forma está mudando, tá? Pode mudar tanto de tamanho ou pode mudar de direção, tá?
Então, a aceleração tem que ver com isso, com essa variação, tá? Já nós falamos, né, na parte de movimento unidimensional, que a aceleração média, né, aceleração média, se definia da seguinte forma, né? A gente pode definir da mesma forma, primeiro a aceleração média. A aceleração média será a variação da velocidade sobre o tempo gasto para que aconteça essa variação. É dizer, que nesse tempo aconteceu essa variação de velocidade, tá? Então, nesse caso, como podemos representar, graficar essa aceleração média, por exemplo? Tá? O que eu posso fazer é o seguinte, tá? Primeiro, então, precisaria calcular a variação da velocidade, né? Tá certo? A variação da velocidade. E a variação da velocidade seria o seguinte, seria a velocidade no tempo final, nesse caso ΔT, né? Menos a velocidade no tempo zero. Velocidade no tempo final menos a velocidade no tempo inicial, tá? Toda a variação sempre se calcula assim, né? Valor final menos valor inicial. Ok, então nós temos isso, né? Então nós precisamos restar esses vetores, esse vetor menos isso. Para poder restar vetorialmente, você lembra, o que eu posso fazer é arrastar esse vetor até esse ponto, né? Arrastar esse vetor e que coincida ambos, origem, né, de ambos vetores, esse e esse, né, coincidam. Podemos fazer isso. Ou levo esse aqui até aqui, tá? Ou qualquer das possibilidades, né? Então, eu acho que para mim seria mais fácil levar esse vetor até esse ponto aqui. Então, eu vou desenhar um vetor parecido a esse, uma cópia dele aqui, né? É mais ou menos isso, né? Tem que ter a mesma direção e a mesma inclinação. É mais ou menos. Esse aqui seria a cópia dessa velocidade no tempo ΔT. Tá certo? Uma vez que eu tenho isso, então ΔV será como? Justamente, né? B final a B menos B inicial. Aqui, esse vetor será o seguinte. Será o vetor que parte justamente da ponta, tá? Do vetor da velocidade inicial e vai até a velocidade final. Seria isso. Tá certo? Esse aqui seria o ΔB. Tá certo? ΔB, variação da velocidade. É isso. E, novamente, né? Isso daqui, essa definição da aceleração, eu poderia colocar da seguinte forma, né? Coloco em evidência o ΔT aqui, né? Fora. E deixo sozinho o ΔB. Tá? E como você sabe, esse aqui é um número escalar, né? 1 sobre ΔT vai dar um número. Posso chamar de lambda. Então, esse daqui vai ficar lambda vezes ΔB. Tá certo? É dizer, a multiplicação de um escalar por um vetor. Tá? E nós novamente sabemos que como lambda, nesse caso, novamente está envolvendo o tempo, e o tempo sempre, ΔT sempre positivo. Então, essa divisão vai dar um valor positivo sempre, né? Dado que acontece isso. Então, a aceleração média sempre será paralelo, tá? Ou a paralela à velocidade, ou a variação da velocidade, ΔV. Tá certo? A esse daqui. E significa, então, que a aceleração média aqui poderia ser esse vetor aqui. Tá certo? Vamos lá. Poderia ser esse vetor. Paralelo, né, a ΔV. E ΔV é esse vermelho. E esse laranja poderia ser a aceleração média. Ok? Então é isso, né? Já é bem diferente, né? O gráfico da aceleração já é um pouco mais difícil. De aceleração média, né? E aceleração instantânea ainda, né? Vai ficar um pouquinho mais difícil ainda, né? Então, já não se exige muito graficar a aceleração, mas eu tô a aceleração instantânea, mas a aceleração média você poderia graficar dessa forma, tá?
Então, seria isso, né? A aceleração. E a aceleração instantânea, para encontrar a aceleração instantânea, vamos imaginar no tempo zero. O que nós fazemos? A aceleração média, né? Δv, entre Δt, a aceleração média, nós aplicamos esse operador limite, né? Então, aplicamos limite, então nós temos já a aceleração instantânea. Imaginamos no tempo zero, né? Se você fazer esse Δt zero, esse objeto que está aqui vai voltar no tempo, né? Ele vai se aproximar ao tempo inicial, tá certo? Então, nós queremos saber isso, né? Quando nós queremos saber a aceleração. E isso, novamente, se transforma em quê? Em uma derivada, né? O delta é um d da velocidade, da função velocidade dessa função em relação ao tempo. Tá certo? Então, seria isso, né? A aceleração, tá? A aceleração, então, é a derivada da velocidade em relação ao tempo. Então, a aceleração também será função do tempo, em geral. Pode ser que seja uma constante, mas, em geral, será uma função do tempo, que se determina a partir dessa derivada, tá? Então, isso, né? Nós encontramos as duas grandezas que medem a taxa, né, de variação. A velocidade, que mide a taxa de variação da posição, e a aceleração, que mide com que taxa varia a velocidade, né? Então, isso, né? Essas duas grandezas medem taxa, tá? Taxa de variação de alguma coisa, né? Nesse caso, posição, e aqui velocidade, tá? Vocês notaram aqui, voltando um pouco a aceleração média, antes de eu esquecer. Vocês viram que a aceleração média, assim, né? Talvez para ter uma ideia, né? Ela, às vezes, aponta, nesse caso, está apontando em que direção está se curvando a velocidade. Tá certo? Em que direção se está curvando a velocidade? Olha, a velocidade estava aqui e aqui começou a ir para baixo. Então, em que direção está variando essa velocidade? Está se curvando, está girando, né? Tá certo? E você já viu que a aceleração média não aponta na direção do movimento, por exemplo. Ela está apontando assim e o movimento está acontecendo assim. Às vezes pode ser que a aceleração seja transversal à trajetória, tá? Ok? A aceleração é muito diferente da velocidade. Porém, a velocidade é sempre tangente, tá vendo? Olha, tangente aqui, tangente aqui. Se for aqui a velocidade, seria sempre assim, né? Ok? Então, a velocidade, né, é sempre tangente. Por isso que é fácil. Mas a aceleração pode ser que não seja assim. Pode ser que a aceleração, por exemplo, seja assim. Que esteja nessa direção. Tá? Ou um pouquinho mais para aqui. A aceleração pode ser. Tá? Então, a aceleração não é tangente. Tá? Pode acontecer uma coincidência. Em algum momento a aceleração ser tangente. Mas, em geral, não é. A velocidade, sim. Então, é um ponto mais para você diferenciar entre aceleração e velocidade. Agora, né, vamos aplicar o que a gente aprendeu, né, dos conceitos iniciais de movimento bidimensional. E há um caso particular. Vamos estudar com essas ferramentas que nós aprendemos o movimento circular uniforme, tá? Então, o movimento circular uniforme, como diz o nome, é um movimento circular. Vamos dizer que a gente amarra uma bolinha de metal né, a uma corda e outro extremo da corda a gente mantém fixo e a gente faz girar, né? Essa bolinha, né? Faz girar, tá certo? Então ela vai seguir essa trajetória, né? Porque esse comprimento da corda, vamos dizer que se mantém fixo, é constante, R, tá? Que vamos chamar de R constante. Constante. Então, justamente, se é constante e o ponto também fixo, vamos nós ter um movimento circular. Essa trajetória é um círculo, uma circunferência, tá? Então, e quando dizemos que é uniforme esse movimento circular,
quando ele consegue fazer um movimento, se mover o mesmo ângulo, vamos dizer um ângulo, vamos dizer delta R, delta R não, delta θ, né? O delta θ, tá? E vamos dizer no intervalo de tempo, vamos dizer delta T também, tá certo? Ele se passa, né, um tempo delta T aqui, e nesse tempo ele consegue variar esse ângulo, e no outro tempo delta T também, mesmo tempo. Até a gente podia dar então valores, né? Vamos dizer que em um segundo, e aqui vamos dizer que anda podemos dizer 30 graus, por exemplo, para que você entenda mais, tá? Anda 30 graus em um segundo, e em outro segundo ele consegue andar outros 30 graus, né? Tá certo? Aqui, né? A partir daqui é 30 graus. Tá ok? Então, a esse tipo de movimento se denomina, e é circular por razão da trajetória, e uniforme porque anda o mesmo tanto, o mesmo ângulo em cada segundo ou em cada tempo, tá? Em cada intervalo de tempo igual, né? Então, no próximo segundo, ele vai andar também 30 graus, e outro segundo 30 graus, e assim, tá certo? Então, até a gente pode, na verdade, a partir daqui, pode dizer, olha, e qual seria a velocidade angular? Né? Geralmente, quando se trata de movimento circular uniforme, a gente fala de velocidade angular. Então, a velocidade angular, nesse caso, seria, né, o quanto ele anda, o deslocamento angular, dividido pelo intervalo do tempo. Tá certo? Esse aqui seria o deslocamento angular. Tá certo? Justamente nesse caso seria 30 graus, por exemplo, né? Pelo passo do tempo, né? O tempo que passa para acontecer esse deslocamento angular. Nesse caso, um segundo, né? Tá? A velocidade angular a gente se representa pela letra ômega, tá certo? Essa é a letra grega ômega. A gente representa por essa letra. É costume, tá? Então, a gente sempre usa isso. Então, ômega, nesse caso, seria, então, em nosso caso, no exemplo, vamos dizer, né? No exemplo. Em nosso exemplo. Em nosso exemplo. Então, ômega, a velocidade angular, seria, então, quanto? Né? Deslocamento angular, quanto foi? 30 graus. Dividido, né, pelo quanto tempo passa? Um segundo. Tá certo? Um segundo. E a gente poderia pegar também esse intervalo, esse segundo intervalo, né, para calcular a velocidade angular, mas vai dar a mesma coisa, vai dar 30, né, por um segundo. Ok? Então, 30 graus por segundo, né, seria a resposta, né, 30 graus por segundo, tá? Nesse caso, graus, e aqui seria simplesmente segundo a menos 1, né, porque não tem grau, não é uma unidade, tá? Então, seria isso, né? 30 graus por segundo que ela consegue andar. Essa seria a velocidade angular, tá? Aí você também poderia calcular e com que tempo ele tarda para dar uma volta. Você pode fazer isso, né? Você pode usar essa informação para calcular isso. Ok. Então, é o seguinte. É costume, em física, não trabalhar com graus. A gente trabalha, nesse caso, nessa parte do movimento circular uniforme, a gente trabalha em radianos. Então, nós precisamos transformar 30 graus em radianos. Se a gente transformar em radiano, vai dar pi sexto, né? Tá certo? Pi sextos. Então, a gente teria que colocar aqui, na verdade, né, pi sextos, simplesmente. E não tem nada, nem grau, nada. Também não tem unidade. Então, o resultado de velocidade angular seria
pi sextos segundo. Mas você já sabe, pi sextos radianos por segundo. Também você pode escrever melhor ainda, né? Radianos por segundo. Ok? Então, esse seria, tá? Ok. Então, você viu que nesse caso da movimento circular uniforme, a velocidade angular é constante. Constante, ok? Então, nós queremos fazer o seguinte, mas eu quero saber o ângulo em qualquer tempo t. Vamos dizer o seguinte, né? Vamos supor que nós temos aqui o eixo x, tá? O eixo x estaria por aqui, tá? Esse seria o eixo x e aqui para cima, né? O eixo y, vamos dizer, né? Então, continuamos aqui. Vamos supor, então, nesse caso, né? Como nós falamos que é um movimento circular uniforme, então a velocidade angular, né, representada por ômega, é constante, né? Então, agora nosso objetivo é determinar, né, esse θ em função do tempo, tá certo? Como o θ deve ser em função do tempo. Imaginando que no tempo zero, o θ, no tempo zero, era o ângulo zero mesmo, tá certo? Era zero. Então, como posso descobrir isso? A gente pode aplicar o que a gente aprendeu na parte de movimento unidimensional, que era a velocidade angular, na verdade, seria a derivada desse ângulo justamente, né, em relação ao tempo. Tá certo? Esse daqui que deve ser a ômega. Tá certo? Essa derivada é que a gente chama de ômega, em realidade, né? Ok? E se a gente isolar a partir daqui o dθ e passar ao outro lado esse dt para usar o método inverso, né, que nós aprendemos e depois nos integramos, né? Imagina aqui, por exemplo, vamos integrar de tempo zero até o tempo t, tá certo? E no tempo zero você lembra que θ vale quanto? Zero também. E no tempo t, o θ vale θ mesmo. A gente não sabe ainda, quer saber. Então, ao integrar isso daqui, ao resolver, como vocês já sabem, a gente vai encontrar que θ, esse aqui é a integral disso, vai ficar θ. Então, nós calculamos entre esses limites e vai ficar θ. Simplesmente, vocês podem conferir. E essa parte vai, esse aqui é constante, né? Ela sai. E o que fica também, a integral vai ficar t. Então, essa seria a θ em função do tempo que a gente está querendo. Ok? Isso daqui. Esse seria. Tá? Então, em um movimento circular uniforme, o θ varia como uma função linear do tempo. Tá certo? Essa é, então, característica de um movimento circular uniforme, tá? Característica de MCU, também que nós chamamos, né? Movimento circular uniforme. Tá ok? Então, agora a gente quer fazer o seguinte, queremos determinar, aqui já vou deixando como exercício para vocês, porque está acabando já nosso tempo, determinar o vetor posição desse objeto, dessa bolinha, tá certo? É dizer, queremos encontrar essa função, como é, determinar a partir dessa vetor posição, determinar quem? A velocidade, tá certo? Opa. A velocidade. E depois disso, a gente quer encontrar quem? A aceleração, né? Tudo derivando, né? Ok? Então, determinem isso. Esse seria já como exercício. Exercício. Tá? O θ é isso. É essa função. Ok? E quem seria R nesse caso, né? O R, né? Esse aqui, o vetor R. Então, você já sabe, né? Eu vou tirar esse... Você sabe que o módulo, né, desse aqui seria tudo isso, tá?
o comprimento da corda é R maiúscula, tá? Então, o Rzinho o R minúscula, então seria o vector. Que seria? Seria esse vector que está aqui, esse vector laranja, que começa aqui, que é justamente de origem de coordenadas, tá? Que coincide com o centro, né, do movimento circular uniforme e aponta a posição da partícula. Esse seria R. Agora, o que estaria faltando é o seguinte: encontrar as coordenadas desse ponto. Porque, sabendo as coordenadas, já posso escrever o R. Então, eu preciso saber qual seria as coordenadas, qual seria o X, qual seria o Y dessa partícula nessa posição. E para isso, a gente faz o seguinte, tá? Olha, a gente forma um triângulo retângulo aqui. Eu vou desenhar uma vertical aqui, ou essa linha que vai cortar em 90 graus ao eixo X. Tá? Então, forma um triângulo retângulo aqui. Se esse aqui é R, Rzão, né? Esse aqui. E esse aqui é θ, você saberia que esse daqui, essa parte, até aqui, que justamente seria o eixo X, ou perdão, a coordenada X, seria simplesmente R cosseno de θ. Isso já mostrei várias vezes, tá? Vocês devem saber. E esse daqui, e essa altura, vamos fazer aqui, e essa altura é R seno de θ. É decir, o Y. O Y vale R seno de θ e o X vale isso. Tá certo? Então, com isso, você já tem o X. O X seria, então, R cosseno de θ, mas você sabe que θ, usando essa informação que está aqui, você sabe que é ômega t. E o Y é R seno, mas θ, como você já sabe, é ômega t. Tá certo? Então, você já tem as coordenadas dessa partícula. Seguiriam essa função. Tá? Seguem essa regra para esse tipo de movimento, com essas condições que a gente está colocando, tá? Que parte, né, no tempo zero, do ângulo zero, parte daqui, né, e vai girando, né? Tá certo? Ok? E gira com essa velocidade angular, né? Tá? Então, isso. O que você vai fazer é simplesmente substituir essas informações aqui, para poder encontrar o R em função do tempo. E você vai derivar essa função para encontrar a velocidade. Uma vez que você encontrou a velocidade, deriva mais uma vez para encontrar a aceleração. E, finalmente, você vai graficar também. Graficar a velocidade em algum tempo. Vamos graficar, por exemplo, vamos dizer para θ igual ao tempo, melhor, né? Tá certo? Vamos supor que aqui, para facilitar, ômega, vamos dar valor de, então, ômega, que seja 1, para facilitar, e t, pi, no tempo pi segundo, por exemplo. Ou simplesmente pi, mas lembrando que o tempo está em segundos, o R está em metros, vamos dizer, tá? Então, determine isso, tá? Para a próxima aula, tá? E aí completamos a próxima aula. Ok, pessoal? Finalizamos, tá? A aula aqui.